Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo Teclas Daniel na área, terça-feira com notícias e informações do São Paulo. E nesta terça pela manhã aconteceu, depois de muito tempo, a entrevista de Júlio Casares com a imprensa, onde ele deu aquela famosa sabonetada, deu aquele famoso migué nas respostas. Sinceramente, não dá para aproveitar muita coisa do que disse o Casares, mas separei para vocês alguns trechos do que ele acabou falando nessa entrevista pela manhã, que aconteceu no mesmo horário da partida entre Brasil e Japão. E nesse momento onde estava acontecendo a entrevista do Casares, a seleção brasileira sofria a virada para o Japão. E certamente o pessoal preferiu ver o jogo da seleção brasileira ao invés de ver a entrevista do Casares, né? Porque a gente já sabe as respostas de praticamente tudo do que ele responde nessas entrevistas. E foi até bom para ele, né? Porque meio que tirou o foco da entrevista dele e ficou somente na seleção brasileira sofrendo a virada histórica para o Japão. Casares certamente curtiu bastante isso, né? Que por sinal, a grande mídia, pelo que eu vi, ninguém cobriu ao vivo essa entrevista do Casares. Para você ver que teve pouca relevância o que ele acabou falando, né, no caso ali pela manhã, porque a atenção estava toda voltada na partida da seleção brasileira. Será que foi estratégico por parte do Casares? Lembrando que a imprensa ela foi notificada referente a essa entrevista coletiva, eu acho que em menos de 24 horas que a imprensa ficou sabendo e todo mundo correu ali para depois poder no dia seguinte fazer essa entrevista com o Casares, né? Mas enfim, são os bastidores aí para vocês. Rapaziada, vamos comentar um pouco aí do que ele disse em algumas situações aí do Oscar, do próprio Luciano também, o planejamento do São Paulo para o próximo ano com esses jogadores. Casares falou dos 3 atletas aí, falou que também diminuiu a dívida. Vamos comentar algumas coisinhas com vocês aqui nesse vídeo. Também falou um pouco da arbitragem contra o Palmeiras, que acabou prejudicando o nosso tricolor. Sendo assim, te convido para subir o likezão, se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E assim que o canal atingir 220 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do São Paulo. E você aí pode ser o escolhido. E rapidinho, o nosso vídeo tem o oferecimento da empresa Mais Ágil, que é a melhor empresa para você antecipar o saldo que você possui do seu FGTS. Uma empresa séria, parceira aqui do canal Teclas Daniel há mais de 3 anos, já ajudou muita gente e certamente está de portas abertas te esperando para poder te ajudar também. Só entrar em contato, link na tela, aliás, link no primeiro comentário fixado do vídeo e o telefone na tela aparecendo para vocês. Pode chamar lá os amigos e se você conseguir antecipar o saldo do seu FGTS com a Mais Ágil, para você pagar aquele boleto, aquela conta, tá sem grana, mano, eles conseguem te ajudar. Você concorre a uma camisa do seu time do coração todos os meses com a Mais Ágil. Só entrar em contato e falar que viu pelo canal Teclas Daniel. Bom, pessoal, Rafael Tolói ainda está em tratamento e está fora da partida contra o time do Grêmio na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. É mais uma das contratações do São Paulo, da gestão Casares, que coloca em dúvida aí a questão física do jogador, se vai render, a questão financeira também, que tem um alto salário. O Rafael Tolói, por enquanto, não conseguiu jogar e está fora da partida contra o Grêmio. Bom, Casares, ele também está fora da partida contra o Grêmio. Ele acabou aí sentindo dores nas costas após a coletiva de hoje. Ele acabou realizando alguns exames médicos e não vai viajar também para o duelo contra o Grêmio. Desfalque o Casares, hein, rapaziada? Brincadeiras à parte aí, mas geralmente ele viaja com a delegação, né? Para você ver, né? Nosso DM, até o presidente tá lá, para você ter noção de como estão as coisas. E o Casares deu aquele famoso migué, né? Na entrevista coletiva de hoje, que o departamento médico não machuca ninguém, que ele recupera o jogador. Mas a real é que não recupera, né? Os caras vão lá e ficam tempos. Olha a situação do Lucas, do Oscar, agora o Rafael Tolói também. E o Casares dando migué na entrevista coletiva, pelo amor de Deus, né? E falando sobre o Oscar, rapaziada, o Casares ele acabou falando, né, que ele foi contratado
com ajuda em parceria da Superbet, que paga pouco menos da metade do jogador no São Paulo na questão salarial. Então a gente entende aqui, né, que talvez a Superbet acaba pagando ao São Paulo uns 40%, né, o São Paulo ficando com 60%, mais ou menos assim. Lembrando que tem informações que o Oscar ganha na casa de 3 milhões de reais. Se você for olhar, nem a comissão técnica do Abel Ferreira no Palmeiras ganha isso. Ganha bem menos do que o Oscar, que é somente uma pessoa que praticamente não joga, né? E o Oscar, até aqui, ele vem sendo um prejuízo para o São Paulo. Ele atuou em 28 jogos, foi 18 como titular, um total de 1.484 minutos jogados. Ele fez 2 gols e deu 5 assistências. Números baixos, né? Para o que esperava pelo jogador e quanto ele custa. Então, hoje, alguns torcedores do São Paulo questionam, né, se vale a pena o Oscar continuar no ano que vem, se vale a pena o São Paulo manter o atleta aqui. Mas tem aquele detalhe, né, rapaziada? Não é simples assim o São Paulo chegar no ano que vem e falar para um jogador que tem contrato longo com o clube, né, ainda mais 1 ano, 2 que seja, chegar e falar, pô, não quero mais você aqui. Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam, né? Então, parte também até do próprio atleta, entendendo que não está produzindo, que não está conseguindo jogar, que talvez o momento dele é ir embora do clube. Então, essa decisão, ela parte mais do atleta do que do clube. Então, é meio difícil disso acontecer. Mas o Casares, na entrevista, ele acabou respondendo, né, que ele conta com o Oscar no ano que vem, que conta também com o Lucas Moura e até o Luciano. E ele até desmentiu uma informação de que o mundo árabe estava de olho no Luciano para o próximo ano. Olha só essa aspas do Casares. O São Paulo prefere vender o Luciano para o mercado árabe. Ele, no caso, levantando a manchete que foi levada em alguns portais, né? Eu não sei de onde saiu isso. Luciano é jogador do São Paulo. Nós não temos proposta nenhuma por ele, nenhuma por ninguém. Não tem janela aberta, portanto, Lucas, Oscar, Luciano, contamos com eles. Se houver um fato novo na janela, nós vamos discutir e planejar o futebol para o ano de 2026, com a observação do que acontece no Brasileiro até dezembro, até o final da rodada, fecha aspas, Júlio Casares. Então, o que ele disse aqui foi até a informação que o canal aqui trouxe para vocês nos últimos dias, de que não tinha nada para o Luciano e tal, apesar do barulho, do interesse do Vasco, para o São Paulo não chegou nada. E esse papo do Casares é muito na linha que falamos também aqui para vocês no canal, que agora não tem nada, mas em dezembro, se pintar alguma coisa, certamente os caras vão sentar e vão analisar. Então, essa resposta do Casares, ela foi protocolar, tá, pessoal? Principalmente no caso do Luciano, tá? Porque eu acredito que se houver alguma proposta oficial na mesa do São Paulo no final do ano, em janeiro, certamente eles vão avaliar a situação do Luciano, sim. Então, não dá para bater no peito agora e falar que o Luciano será jogador do São Paulo em 2026. Tem muita coisa para rolar até o início da próxima temporada, tá? Então, vamos ter um pouco mais de calma nesse momento. E sobre a arbitragem contra o Palmeiras, ele disse que a equipe de arbitragem que apitou esse jogo polêmico do São Paulo, que prejudicou a gente, não deve mais apitar jogos do São Paulo. Veremos aí nos próximos jogos, né, no próximo ano também, se algum membro dessa arbitragem vai voltar a apitar algum jogo do São Paulo. Então, Casares meio que batendo no peito, dizendo que essas pessoas que apitaram essa partida não voltarão mais a apitar jogos do Tricolor. E também nessa entrevista, Casares acabou revelando que o São Paulo conseguiu diminuir a sua dívida em 57 milhões de reais até setembro deste ano. Lembrou também que o São Paulo conseguiu um superávit financeiro de 20 milhões de reais também até setembro desse ano. Então vale lembrar, rapaziada, que restam ainda 3 meses para acabar o ano.
pegando a questão desses dados até setembro. E tem muita coisa para rolar até lá. Tem a questão salarial dos jogadores, que é alta, né? Não é barato. Tem a questão também da premiação do brasileiro, que não sabemos ainda qual será a colocação do São Paulo. Então tem muita coisa para acontecer. Ele vem falando bonito, né, referente à questão da dívida, que está diminuindo, que já tem um superávit, mas até o final do ano, cara, muita coisa pode rolar. Lembrando que ele vendeu jogadores a preço de banana, né, a molecada da base, que era um ativo importante do São Paulo, até para os próximos anos também. O São Paulo fazer uma grana melhor, ou até conquistar títulos. Ele acabou destruindo isso tudo por questão de deixar talvez os números bonitos para fechar a temporada, né? Porque se fecha no vermelho mais uma vez, certamente a pressão em cima dele seria muito grande. Então, mesmo se for o caso do São Paulo fechar o ano com superávit e diminuir as dívidas, não vai ser algo muito bom, porque se você olha, apenas 57 milhões até aqui, que acabou diminuindo, é algo muito pouco pelo que o São Paulo tem de receita ainda, o que teve de vendas. Então não é algo para a gente se vangloriar e acabar achando que está tudo bom e maravilhoso, que agora vai, porque ele conseguiu praticamente, rapaziada, triplicar a dívida do São Paulo. Então 57 milhões pelo estrago que ele fez em 5 anos do São Paulo, e até pegando a questão de vendas absurdas que ele fez, cara, isso ainda é pouco. Nem se compara o estrago, o rombo que ele fez no clube, tá? Mas ele gosta de enaltecer esses números, né? Falar com a boca cheia e tal. Gosta de relembrar os títulos que o São Paulo também acabou conquistando em sua gestão. Mas ele é político, né, rapaziada? O Casares não dá para cair na lábia dele, não. E tem gente que ainda cai até hoje em dia, né? Então, esses são os números aí que foram levados do Casares referente à dívida, que acabou diminuindo até setembro, tá? Até dezembro tem muita coisa para rolar. Olha só uma observação para vocês. Contratos de jogadores do São Paulo encerrando nesse ano, tá? São eles aí. O Leandro, goleiro que não deve ficar mais no São Paulo. O Luiz Gustavo, volante aí / zagueiro hoje. Tem um burburinho surgindo, não é nada oficial até o momento, de que ele pode ainda jogar o Paulistão, pelo menos, né? Agora o Paulistão, o novo calendário, vai ter também jogos do Brasileiro. Então, um burburinho de que ele poderia ficar mais um período no São Paulo, pelo menos até o meio do ano que vem. Ainda não é nada oficial, somente um barulho. E para mim, se o São Paulo fizer isso, vai estar errando demais, porque ele também tem um salário alto, tá? O Rigoni ainda precisa atingir metas e já tem até burburinhos também de que o São Paulo quer renovar com ele e aposta que ele vai dar a volta por cima até o final do ano e vai ajudar o São Paulo a classificar na Libertadores. Certamente, se o Rigoni conseguir esse feito, ser protagonista e ajudar o São Paulo e classificar para a próxima Liberta, certamente os caras lá dentro vão querer renovar com ele, isso é fato, tá? Mas por enquanto não tem nada sendo afirmado e sendo concreto acontecendo, tá? E referente ao Dineno, o centroavante também precisa ainda mostrar serviço, por enquanto não mostrou nada e é bem capaz, continuando da forma que está, sair também no final dessa temporada. Então são vínculos aí que se encerram no final dessa temporada. Lembrando que o Oscar ainda tem contrato até 27, o Luciano tem até 26, o Lucas acho que até 27 também, se eu não estiver enganado agora. Então, esses que eu citei agora são jogadores que vão até o final dessa temporada. E aí, você renovaria com algum desses que eu citei? Comenta aqui embaixo, vou ficando por aqui. Essas foram as informações de hoje do nosso Tricolor. Um abração e até a próxima. Valeu, tamo junto!